Olá, alunos. Hoje, nossa aula, nós falaremos sobre os tipos de analistas sensoriais. Então, quando a gente fala dos tipos de analista sensorial, o que a gente precisa entender é que os provadores e a equipe formada por provadores é um instrumento da análise. Então, ela é de suma importância no teste de análise sensorial. Por isso, quanto melhor selecionada e treinada for essa equipe, maior será a precisão e exatidão dos resultados. Então, por isso que eu preciso fazer uma boa seleção, fazer treinamentos com essa equipe para chegar a resultados esperados. No planejamento da seleção e treinamento, a gente sempre tem que considerar as exigências nossas, da empresa em qual nós atuamos, e também as possibilidades que a gente possa ter, tá? Então, quais são as possibilidades que a gente tem com os provadores e assim por diante. Então, eu preciso equilibrar esses dois e chegar no resultado adequado. E ainda, quando a gente fala desses provadores, a gente pode considerar vários tipos de provadores dentro da análise sensorial. Então, eu tenho os participantes ou provador, participante ou provador candidato, participante ou provador iniciado, provador qualificado e provador perito. Ainda dentro da aplicação desses testes sensoriais, das análises sensoriais, nós temos dois tipos de avaliadores: os avaliadores não treinados e os avaliadores treinados. Nos testes analíticos, o avaliador ele é utilizado como um instrumento. Então, esses testes de análise, né? Então, por isso que é importante selecioná-los e treiná-los. Sempre lembrando que em testes afetivos, quando a gente vai falar sobre gostar ou desgostar de um produto, é importante entender que um avaliador treinado não é o ideal. Então, os analistas sensoriais, né, que eu disse que a gente tem vários tipos, eles podem ser definidos como? Quando eu falo de um analista sensorial, que é um participante ou um provador, é qualquer pessoa, tá, de qualquer nível, que participa de um teste sensorial. Quando eu falo de um participante ou provador candidato, é aquelas pessoas que se candidataram a fazer um teste, mas ainda não participou de nenhum ensaio sensorial. O participante ou provador iniciado é qualquer pessoa que já fez pelo menos um teste sensorial, tá? Então, ele começou a participar, ele ainda não foi treinado, mas ele está participando. E quando eu falo de provador, quais são as características que eu preciso de um provador? Eu preciso que o meu provador seja um participante perspicaz, sensível, que eu tenha selecionado e treinado para que eu consiga identificar as características sensoriais de um produto a partir dos órgãos dos sentidos, né? Então, eu preciso que seja uma pessoa sensível, uma pessoa que consiga identificar diferenças sutis e assim por diante. Então, um analista sensorial, ele pode ser inexperiente, então não ter experiência nenhuma, ou já ter participado de algum teste sensorial. E quando eu falo desses tipos de analista sensorial, eu preciso, no mínimo, para 2 amostras, eu preciso pelo menos de 50 provadores. E para o mínimo de 100, de uma amostra, eu preciso de pelo menos 100 avaliadores, tá? Então, isso eu vou avaliar quando eu vou falar de uma análise sensorial. Então, qual é o tipo da pessoa que eu vou utilizar para fazer meu teste sensorial. Então, isso é o ideal, tá, gente? Às vezes a gente trabalha com mais, a gente trabalha com menos. Só que o mínimo é de 50 ou 100 respostas. Dependendo aí, se for para 2 amostras, eu trabalho com 50 respostas. Se for para uma amostra, eu trabalho com 100 respostas. E quando eu falo dessas 100 respostas ou 50 respostas, são 50 pessoas ou 100 pessoas. Ainda, a gente pode identificar mais 2 tipos de provadores. Então, a gente tem os provadores qualificados,
que, a partir da sua capacidade de fazer um teste sensorial, eu o escolho. Então, eu falo, ó, esse tem uma percepção melhor, eu seleciono. Então, ele é um provador qualificado ou um provador selecionado. Um provador perito, tá? Já é aquele provador que é qualificado e, devido à sua grande experiência, né, com relação ao produto, com relação aos testes analíticos, ele consegue efetuar de forma individual ou de forma de júri a avaliação sensorial de produtos sensoriais. Então, aqui a gente tem muito o caso de analistas sensoriais de café, de cerveja, de vinho. Eles se tornam peritos, eles conseguem identificar situações muito específicas, tá? Então, quando eu falo de um analista sensorial qualificado, normalmente ele é composto por uma equipe de 6 a 20 jogadores treinados, com alta capacidade de discriminação. Então, ele consegue discriminar aquele produto, né? E antes de serem treinados, eu preciso selecionar ele com base na sua acuidade sensorial. O que é acuidade? Ele consegue definir ali o que é doce, salgado, azedo, amargo, ácido, umami, metálico, os odores, né? Ele tem uma acuidade sensorial muito boa. Essas pessoas, né, esses analistas, eles são usados em testes de diferenças pequenas, normalmente para medir a intensidade de cada característica e também para análises descritivas, que a gente vai falar posteriormente. Não é ideal utilizar essas pessoas para testes afetivos. Por quê? Porque elas têm critérios muito específicos e, como elas têm uma acuidade muito exagerada, elas não conseguem fazer eu gostei, eu desgostei, mas elas têm, eu gostei por causa disso, eu desgostei por causa disso, e às vezes a nota fica abaixo daquilo que o consumidor preferiria, tá? Então, por quê? Porque eles são treinados para medir diferenças e não preferências. E esses avaliadores precisam ter algumas características, né? Normalmente é feito entre os próprios funcionários da empresa, excluindo aqueles que trabalham diretamente no preparo das amostras, então a pessoa que desenvolveu o produto, a pessoa que trabalha ali na parte da matéria-prima, onde mistura ali os ingredientes, ou pessoas que têm aversão pelo produto que está sendo analisado. Então, por exemplo, eu não gosto de peixe, essa pessoa não vai ser o seu analista ideal, tá? Então, ele normalmente não é o analista qualificado para fazer ali seus testes sensoriais. E aí, eu tenho os provadores peritos expert, que eles podem ser divididos em de duas formas. Então, eu tenho o provador perito, o expert, que ele é um provador qualificado com alto grau de sensibilidade sensorial e tem experiência no processo da metodologia de análise sensorial. Então, ele consegue fazer ensaios, análises consistentes e repetíveis em vários produtos. Então, ele é qualificado, ele tem uma grande sensibilidade ali sensorial, ele tem experiência, ele consegue fazer análise em diversos produtos e não só em um produto, tá? Eu também tenho o provador perito especializado, expert especializado. Esse provador já é um provador que tem uma experiência adicional como especialista de produtos, de processos ou de marketing, que também tem capacidade de efetuar as análises sensoriais desse produto ou de outros produtos, consegue avaliar os efeitos de modificação nas matérias-primas, receitas, processamento, armazenamento, envelhecimento, etc. Não entendi nada, professor. Por exemplo, vou fazer análise de um vinho. A gente tem vinhos que são armazenados por 6 meses, por 1 ano, por 10 anos, 15 anos, 50 anos e assim por diante. Vai estar ali o grau de envelhecimento. Esse provador perito expert especializado, ele já consegue identificar quanto tempo que aquele vinho está envelhecendo, qual foi a uva, se teve alguma alteração e assim por diante. Então, ele consegue, por mínimos detalhes, identificar várias situações ali do processamento daquele alimento. Então, é o top dos tops, tá? E é por
possível chegar a ser um provador perito especializado através de treinamentos e testes, né? A gente tem que fazer vários testes para virar perito. Então, um analista sensorial expert, que é o caso dos dois anteriores, né? Eles são selecionados porque eles têm uma habilidade de desempenho muito boa em testes sensoriais. Eles precisam possuir alta sensibilidade sensorial e precisam reproduzir esses resultados. Então, não é, eu consigo identificar o que é doce e o que é salgado. Ok, mas você consegue identificar isso num café, num chocolate, num refrigerante, enfim. Esses analistas são altamente treinados, têm uma opinião muito respeitada, tá? E principalmente quando os padrões já são definidos, como, por exemplo, cafés, vinhos, queijos, cervejas e etc, tá? São geralmente treinados por outro expert em aulas particulares. Então, a gente tem cursos aí que são dados para você se tornar uma pessoa expert, tá? Normalmente, numa indústria, vai ter apenas um indivíduo, ou numa empresa, né? Um indivíduo e no máximo, mas no máximo 3. Normalmente é um. Por quê? Porque é uma pessoa que tem um alto recurso, se paga muito bem para uma pessoa que trabalha com essa característica, tá? Então, são atribuições de um analista sensorial expert. Conhecer os defeitos do produto. Então, quais defeitos que podem ter aquele produto? Identificar por meio de expressão verbal. Então, eu consigo falar, né? E de forma coerente, de forma técnica e apropriada os defeitos, tá? Então, eu consigo identificar o defeito e consigo definir esse defeito quando eu sou um analista sensorial expert. Além disso, eu consigo identificar a intensidade, é muito defeituoso, é pouco defeituoso e assim por diante, tá? E eu consigo graduar ou classificar os produtos de uma maneira coerente. Então, esse analista, ele tem aí atribuições muito específicas e muito interessantes quando eu falo aí dos tipos de analista. Então, quando a gente fala dos tipos de analista sensorial, é importante eu entender a sua importância e quão importante é a gente treinar, selecionar esses analistas, tá? Então, a gente vai ter aí, né, na próxima aula, os tipos... os tipos a gente está falando hoje, desculpa. A gente vai falar sobre seleção e treinamento desses analistas, vai falar de fichas que a gente pode utilizar para selecionar, né? E creio que seja isso, né? A gente tem aí, quando eu falo dos analistas, então, sensoriais, a sua importância, o que é cada um, quem é cada um, né? E qualquer dúvida, a gente também pode procurar lá na nossa apostila, que a gente tem mais informações. Espero que tenham aproveitado a aula, bons estudos para vocês e até mais.